Vamos então retomar nossa aula, né, falando de junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo gap, que a gente parou no vídeo anterior, né? E aqui, no lado esquerdo, nós temos uma imagem ilustrativa, tá? Mostrando uma junção comunicante, ou do tipo gap. Aqui eu tenho essas imagens, elas representam, isso aqui está representando a porção lateral de uma célula epitelial e aqui a porção é uma outra célula em que está sendo representado apenas uma lateral também da sua membrana plasmática. Essas duas células, então, que estão encostadas umas nas outras, né, duas células vizinhas, elas, a gente pode observar que nós temos dois conexons. Um conexon é essa partezinha que eu estou indicando, que está justaposto ou alinhado, né? Que está alinhado com um outro conexon, formando um canal ou um túnel. Por esse canal, eu posso então ter o trânsito de moléculas de uma célula para outra, desde que essa molécula que está transitando, né? Ela tem um tamanho adequado, que é de até 1500 Daltons, e também que ela seja hidrofílica, ou seja, que ela tenha afinidade por água, né? Esses conexons que se alinham formando esses túneis, eles são formados por proteínas. São hexâmeros de proteínas denominadas de conexinas, que se organizam formando um poro hidrofílico. Hexâmero porque essas proteínas, né, as conexinas, elas são formadas por 6 unidades proteicas, cada uma. Tá? Então a gente pode até contar aqui, vai dar 6. Né? O conexon de uma célula se alinha ao conexon da célula adjacente, formando então o canal. Esses canais tornam possível o intercâmbio de moléculas de até 1500 Daltons, permitindo que muitos órgãos trabalhem de maneira coordenada, como, por exemplo, o músculo cardíaco. Então, os órgãos que precisam de um movimento rápido, né, por meio da difusão de algum tipo de molécula, de algum tipo de íon, que precisa atuar como uma molécula sinalizadora, né, utilizam-se desse mecanismo de possuir junções comunicantes, de modo que essas moléculas podem se difundir por um número relativamente grande de células rapidamente, explicando então como que determinados órgãos funcionam, né, de maneira adequada com suas funções, tá bom? Então, essa estrutura aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas parece um ralinho de banheiro, em que cada conexon que a gente vê aqui seria similar aos buraquinhos do ralo do banheiro, né, em que a água vai, drena, passa por ali, né, indo para o canal, indo para os canos, né, do esgoto, né. Aí aqui eu tenho uma micrografia eletrônica mostrando, né, na realidade, como que são essas junções comunicantes. Aqui eu tenho que as duas membranas plasmáticas, ou seja, as membranas de ambas as células que se alinham de modo a formar junções comunicantes, estão sobrepostas. Aqui, uma das membranas foi retirada, mostrando aí, né, uma imagem muito bonita mostrando as junções comunicantes, tá bom? Após falar sobre junções comunicantes, nós vamos começar a falar de especializações da superfície apical das células epiteliais. Por que a gente viu até o momento que são as junções de adesão, as junções comunicantes e as junções de impermeabilização, impermeáveis, na verdade, elas podem ser vistas em qualquer face das células, tá? Ela é de superfície lateral e eu vejo elas em qualquer parte da célula. Agora, essas que nós vamos falar agora são específicas de superfície apical, que são os microvílulos, os estereocílios, os cílios e os flagelos, tá bom? Vamos começar a falar dos microvílulos. Os microvílulos, eles possuem a função de aumentar a superfície da porção apical das células. Como que ele faz isso?
Como é que ele aumenta a área da superfície apical de uma célula? Olha só, aqui é uma micrografia eletrônica, né, uma eletromicrografia da região apical de uma célula epitelial do intestino, tá? Olha só, nessas células, a sua porção apical, ela mostra essas estruturas em formas de dedo, né? Essas estruturas em forma de dedo, elas aumentam a área revestida por membrana plasmática na porção apical da célula, tá? O que acontece? Filamentos de actina dessa região cortical, eles empurram a membrana plasmática, formando essas estruturas em forma de dedo. E elas são estáveis, elas não são formadas e desfeitas, não, tá? São estruturas estáveis. Então, aqui eu tenho uma rede de filamentos de actina na porção cortical da célula, tá? Vai formar estruturas em formas de dedos que são revestidos por membrana plasmática. Mas por que será que essas células do epitélio, essas células epiteliais do intestino, formam esses microvírulos? Vamos pensar numa coisa. Qual é a função do intestino delgado? Função fisiológica principal: absorver nutrientes provenientes dos alimentos que foram digeridos no estômago. Então, eles precisam absorver. E essa absorção vai ocorrer por meio, né, para o nutriente ele ser absorvido, ele vai precisar que essa absorção ocorra por meio das células do revestimento do intestino delgado. E as células que revestem o intestino delgado são essas células epiteliais. Então, eles aumentam a área de superfície dessas células do revestimento intestinal para que eles tenham uma maior área superficial para realizar essa absorção de nutrientes. Então, a gente consegue entender que os microvírus que possuem a função de aumentar a superfície da porção apical das células, de modo a facilitar o movimento de moléculas para dentro e para fora das células. No caso do intestino, é para dentro, porque vai absorver, tá bom? A estrutura, como eu mostrei, são projeções do citoplasma em forma de dedo formados por filamentos de actina. Essas projeções, elas podem ser curtas ou longas, ou seja, os microvírus podem ser curtos ou longos, e cada célula tem um número variado de microvírus. Como eu disse, né, exemplo de localização é o epitélio que reveste o intestino delgado, mas a gente pode também observar em outros locais, como os túbulos proximais dos rins, que são um local também de absorção de moléculas, tá bom? Só para voltar para vocês verem que esses microvírus, eles já foram mostrados anteriormente, como por exemplo aqui nessa imagem, olha. Isso aqui são vários microvírus. Eles estão representando aqui, eu acredito que essa imagem seja representando epitélio de intestino delgado, tá? Aqui com vários microvírus na superfície apical. Observe, aqui eu não tenho microvírus nas laterais, tá? Porque microvírus é um exemplo de especialização de superfície apical de célula epitelial, tá bom? Aqui num corte transversal, tá? Mostrando aqui vários microvírulos, tá bom? Aqui ele fez um corte transversal mostrando esses microvírulos. E o que forma esses microvírulos que a gente está vendo aqui na porção mais central são filamentos de actina. Então, a eletromicrografia de microvirulosidades de uma célula do epitélio intestinal seccionados transversalmente. No seu interior, há filamentos de actina também cortados transversalmente, tá bom? Bom, a próxima especialização de superfície apical são os estereocílios, né? Cuja função é aumentar a superfície da porção apical das células, facilitando também o movimento de moléculas para dentro e para fora das células. Então, a função é a mesma dos microvírulos, tá? E a estrutura também é a mesma.
é a mesma com relação a ser formado por filamentos de actina. A diferença é que eles são prolongamentos longos, tá? E às vezes ramificados, porque os microvílulos não são ramificados, tá? Exemplos de localização: epitélio de revestimento do epidídimo e ducto deferentes, que são estruturas que compõem o aparelho reprodutor masculino, tá? Aparelho reprodutor masculino. Vamos ver? Olha só. Eles são estruturas mais longas e são ramificados. Eles podem ser ramificados, mas a função é a mesma. Isso significa que aqui ocorre absorção de moléculas, tá? Aqui na luz do ducto. Vocês já viram essa imagem quando eu falei de lâmina própria, tá? Lembrando que lâmina própria é o tecido conjuntivo que está sobreposto a um epitélio em órgãos ocos. Isso aqui é ducto de epidídimo, tá? Aí vocês poderiam falar, mas como é que eu vou saber, olhando assim, que isso aqui é estereocílio ou que isso aqui é microvílulos? Aí vocês vão ter que lembrar da estrutura do órgão, tá bom? Tem que realmente observar a estrutura do órgão. Isso é complicado para falar com vocês assim, que estão iniciando agora na histologia. Mas à medida que a gente vai vendo lâminas, a gente vai já conhecendo a estrutura histológica dos órgãos. E aí você vai acabar guardando que no epidídimo eu tenho estereocílios e que no intestino delgado eu tenho microvilosidades, tá bom? Passar para o próximo, vamos falar então dos cílios. Os cílios têm a função de formar uma corrente de fluido ou de partículas, de modo que sejam impelidos, ou seja, que sejam empurrados em uma direção ao longo da superfície do epitélio. Enfim, os cílios, eles têm a função de formar uma corrente que movimente, que desloque uma determinada substância, uma estrutura. Vai formar uma corrente, vai fazer movimento direcionado de partículas ou de moléculas, tá? Com relação à sua estrutura, já é diferente dos outros dois que nós falamos. A ultraestrutura dos cílios, eles são formados por microtúbulos, tá? Então, são prolongamentos dotados de motilidade, formados por microtúbulos, com uma ultraestrutura 9+2. Então, eu tenho 9 microtúbulos periféricos com um par central. E eles estão envoltos por membrana plasmática, tá? Quando eu falo que eles são dotados, que são prolongamentos dotados de motilidade, significa que eles têm um movimento ativo, que eles podem se movimentar com gasto de energia, tá bom? Eles possuem um corpúsculo basal com uma estrutura similar à dos centríolos, situados logo abaixo da membrana plasmática. E como eu disse, eles podem se movimentar ativamente com gasto de energia na forma de ATP. Então aqui eu tenho uma imagem, tá? Uma micrografia eletrônica mostrando, engraçado aqui, essas que me confundiu, isso aqui mostrando MV como se fosse microvílulos. Mas bem, aqui em B, eu acho que ele está querendo mostrar os cílios, tá? Aqui com a seta, mostrando os cílios e mostrando um corte transversal, que se você contar, você vai ver 9 pares periféricos e um par central. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 2, que são microtúbulos, enquanto que estereocílios e microvílulos são constituídos por prolongamentos de citoplasma, ó, de filamentos de actina, tá bom? A gente vai dar uma pausa por causa do tempo e a gente volta nesse mesmo slide no próximo vídeo. Aguardo vocês lá.